Vamos à parte 2 do Market News. Bem-vindo aqui à Festa dos Ursos, ou a Máfia dos Ursos. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo da série, eu sugiro a você que volte e veja o primeiro vídeo para depois vir este vídeo. Este vídeo é o mais específico, com análises mais detalhadas ali do dólar, dos rendimentos dos bônus dos 10 anos dos Estados Unidos, de algumas ações americanas. Outra coisa que eu tenho que falar para vocês, que somente nessa terça e quarta-feira, portanto dia 10 e 11 de janeiro de 2023, a Apex está com uma promoção fantástica. Você que estava todo feliz porque a última promoção da Apex, não sei se você sabe, mas teve 90% de desconto. Então as contas para você virar trader patrocinado estavam muito baratas. Mas se você foi com muita sede ao pote, pesou muito na mão e acabou perdendo uma ou algumas outras contas, agora a Apex está dando 50% de desconto no reset. Então, ao invés de $80, você irá pagar $40 pelo reset da conta, que dá aproximadamente, então, R$200 de reset. É agora ou nunca. Não perca a promoção da Apex dia 10 e dia 11 de janeiro de 2023. Só nesses 2 dias. Somente válido para aquelas contas que não foram canceladas. Então, se você tem uma conta, explodiu, tá esperando aí a renovação, você pode agora fazer esse reset pela metade do preço. Corra! Será que o mercado BR acabou? Será que ele vai continuar? E essa subidinha é só para pegar todo mundo? Começo do ano, nós temos earnings, divulgação de vários balanços de empresas. Qual será o índice que deve ser o melhor para a gente ficar comprado? Qual será o índice que a gente deverá ficar vendido? O que fazer? Para onde correr? Quer saber mais? Então vem comigo. Nós estamos vendo esse mercado subindo diante e antes da reunião do Fed. Será que tudo isso já não está sendo precificado, né, nesse rally e que quando vier a notícia o mercado vai cair? Começa o ano de 2023. Será que nós estamos olhando para o topo ou para o fundo de 2023? Vamos ao Market News. Você tem que clicar ali em mais e daí pegar o link na descrição. BankMath 40 para Elite e o código que está aqui na tela, TUULIWHX para Apex. É muito importante que vocês cliquem e vejam ali na descrição do vídeo que tem um monte de informação que eu sempre coloco ali, tá, gente? Então, clique em mais ali. O meu tá aqui more porque tá em inglês. Mas ali tem várias informações importantes que você não pode perder. Inclusive, às vezes tem índice na descrição que você pode chegar mais rápido e encontrar o que você quer. Vamos nós, porque a missão impossível continua. Sonhos sem objetivos são só sonhos. E aí, vai ficar no sonho? Ou vai fazer um plano e cumprir o teu objetivo com disciplina, muito trabalho, suor e lágrimas? A opção é sua. Vamos falar sobre Market News. E detalhe, terça-feira tem um Powell falando e depois a gente vai ter o dado de CPI na quinta-feira. Então, assim, gente, muito cuidado com os dados que vão vir, ok? Buenas, gente! Eu sou a Doutora C e esse é o Market News. Vamos lá, os principais acontecimentos aí que vão influenciar o mercado americano e também o brasileiro. O mercado é sacana, não basta estopar os vendidos, tem que estopar os comprados também, né? Tem que esperar, né, aquele setup de alta probabilidade. Se você ficar entrando de qualquer jeito só para estar dentro do trade, aí é mais provável que vai ser estopado mesmo. A grande pergunta é, como é que a gente vai ir pro CPI? Porque sempre acontece o contrário, não sei se vocês já notaram isso. Quando a gente vai, tipo, num ralizão violento antes do CPI, o mercado vem abaixo. E quando a gente faz um crashzão antes do CPI, o mercado vai fazer um rally monstro, tá? Por isso que ninguém entende nada. É a teoria do contrário. Tem que estar preparado para o pior e esperando o melhor. A questão é, você sabe o seu risco máximo? Você sabe quanto que você pode fazer por dia? Você sabe aonde que você vai parar de fazer trade porque dá tudo errado? Quantos trades você tem que fazer por dia? Você tem que ter todas essas definições. Não é só, minha perda máxima por trade é isso. Tá bom, mas quantos trades você vai ter? Porque senão você acaba aumentando o teu risco, quando na verdade você precisa manter estável. Todo esse mercado, ele faz para você comprar do lado errado na resistência e vender no suporte, perder dinheiro. E vice-versa.
Por enquanto, vender os ralis parece bem melhor do que querer fazer compra no escuro e contra a tendência. Então a grande questão aqui vai ser o que vai acontecer ali nos 390. Porque se o mercado inventar de querer fazer um rally agora em janeiro por causa de earnings ou qualquer outra desculpa lá que vão inventar, né? E talvez retestar ali a média de 200, a grande pergunta que fica é o que vai acontecer nos 376. Então vamos falar aqui sobre os 10 anos, isso aqui são os rendimentos dos bonds americanos, ou seja, da renda fixa, como é que tá? Então, nos seus últimos capítulos, em 10 de novembro, a gente teve ali um rally bastante significativo. E quando o mercado ele realmente sobe, os 10 anos cai violento. Isso aqui também foi dado da inflação do CPI. Então foi interessante que também parecia aqui ter, né, um ombro cabeça a ombro, que aí quebrou. Fez ali então o pivô de baixa. Nesse ombro direito aqui com a divulgação dos dados do CPI. E aí os 10 anos dando uma folga, o mercado consegue dar uma respirada, que foi o que aconteceu. Então, quando bateu aqui os 10 anos ali em 3,9, achou a resistência importante e aí veio abaixo, por isso que o mercado deu essa respiradinha. Então, agora, quando aparecer esses novos dados do CPI, a grande pergunta é, nós vamos cair abaixo dos 3,4? Porque se cair e esse suporte aí for perdido, realmente o mercado melhora. Só que se isso for acontecer, daí é semana que vem, né? Não é agora. Terça-feira, 9 da manhã, o Powell começa a falar. Segunda-feira nunca acontece nada, tá, gente? Então, segunda-feira é um dia estranho. Às vezes, quando dá trade, é domingo de noite, né? Que aí é legal, quando abre o Forex ali e tal, os futuros, né? Mas durante o dia, segunda-feira, é o pior dia possível, tá? Então, provavelmente, na segunda, talvez não dê nada. É muito possível que segunda-feira faça um candle de total indecisão, doji, alguma coisa. Um movimento bem de contração, porque tá aguardando os dados de divulgação que vem importantes aqui na terça-feira. E aí, terça-feira, o que pode acontecer? Sabe, os caras lá do Fed começam a abrir a boca e pode ter uma venda bem significativa aqui, né? Que é o que o pessoal tá esperando. E aí a gente pode retestar ali, né, essa linha vermelha ou até mesmo o fundo anterior, né? Então, muito cuidado com essa unanimidade, porque a unanimidade é uma certeza incerta. Por isso que o mercado ele faz uns movimentos contrários ao que muita gente está esperando. Então, é muito possível que na terça-feira a gente tenha essa venda, tá? Só que seja também uma venda fake, porque agora é tudo fake, né, gente? Tá na moda. E aí, depois que começar a venda, depois vem um pullback e aí sim começa a venda de verdade, né? Tudo vai depender dos dados e como que a gente vai ver tudo, né? O mercado é sacana, não basta estopar os vendidos, tem que estopar os comprados também, né? Aqui em novembro, nesse candle vermelhão, a gente tava mega bearish antes ali da divulgação do CPI. E aí o mercado abriu em gapzão, voltou um pouquinho e depois subiu eternamente, né? Então, é importante ver como é que vai ser esse dia anterior ao do CPI. Olha aqui o que aconteceu em agosto. Mesma coisa, a gente estava extremamente bearish antes dos números ali do CPI. E aí o negócio abre em gap, volta um pouco e depois continua subindo enlouquecidamente, né? Esse trade do CPI é o trade do contra. Então, o melhor para o mercado, para quem quer estar comprado, né? É que a gente comece uma grande queda agora no domingo de noite. E aí, antes da divulgação do CPI, a gente continua essa tendência de baixo. Só que aí o negócio vai reverter. Aí o mercado ele fica bom depois, aí sobe e tal, né? Porque o mercado não vai em linha reta. Só que se for o contrário, a gente continuar aquela loucura da sexta-feira e continuar subindo eternamente aqui antes do CPI, meu Deus, esse mercado vai vir abaixo com a divulgação do CPI, que os números devem estar terríveis. Olha aqui o que aconteceu em setembro. Tudo mega bullish, tá? 3 candlezões verdões. E aí, um tapa na cara do mercado e só deu candle vermelhão depois da divulgação do CPI. E por que tudo isso? Tem a ver com opções, gente. Tem a ver ali, né, no somatório do que está acontecendo. Então agora, o que os caras estão fazendo? Eles estão tudo vendidos, gente. Não estão comprados, eles estão vendidões. Só que precisa fazer a criatura acreditar que o mercado talvez não esteja tão ruim, tá horroroso. Aí o cara vai lá, compra a opção e aí pronto. Aí o negócio, a festa começa dos vendidos. Quando você vê a coisa indo muito feia antes do CPI e você não sabe nada disso aqui que eu tô falando, a galera vai lá, né? Ah, não, então eu vou me desfazer de todas as minhas ações e tudo mais. E aí o mercado tem um mega ralizão. Então é muito comum ter essas coisas porque para ter um negócio precisa ter um comprador e um vendedor.
E os institucionais, eles fazem um plano maligno para você acreditar que o mercado está contra o que é o óbvio. Todo esse mercado, ele faz para você comprar do lado errado na resistência e vender no suporte, perder dinheiro. E vice-versa. Olha aqui em setembro, o mercado fazendo rally. Aí você fala, tá bom, então eu vou comprar, desistir de vender. E aí o mercado cai violento. E tudo isso daqui que eu tô mostrando para vocês é sempre antes da divulgação dos dados de CPI. Por isso que é um trade do contra. Vamos ver o gráfico semanal agora do SP500 aqui representado pelo SPX. Então vamos ver o que aconteceu em 2022 quando a gente teve o topo ali em 3 de dezembro. Na verdade, vamos falar aqui no começo de 2022, tá? Então, 2022, abril lá, janeiro, a gente fez o topo em janeiro de 2022. Quando foi 2021, aconteceu um treco bem estranho. Novembro foi um mês muito bearish, tá? Que não é muito normal. Por isso que é importante a gente entender o que está acontecendo no VIX, tá? Então, em cima eu estou mostrando para vocês o gráfico do VIX e embaixo, ali em azulzinho, o Nasdaq. Então, em 22 de novembro, o Nasdaq fez um topo. Na época, o SPY ali estava em 470. Ali o MACD já estava dando sinal de venda. E ali aconteceu uma coisa bem interessante, porque a sazonalidade, né, aquele padrão temporal que existe, né, que é esperado ter rally de final do ano, não aconteceu. Na verdade, novembro caiu. E aí um mini crash aconteceu, tá? Ali que foi dos 470 até lá embaixo nos 450. Foi uma queda bem significativa de 2,2%. Que hoje parece que não é nada, né? Porque tá normal o mercado se movimentar assim um monte, né? Agora, na época lá, foi muito inesperado, porque o ano inteiro não tinha feito um movimento tão grande. Essa época do ano, novembro aí, é um mês de baixo volume. Olha aqui, volume baixo. E aí, quando a gente teve uma queda mais significativa, o volume foi significativamente maior. E não sei se vocês lembram, mas 2021 foi aquele ano insano lá, né, da recuperação do Covid, que o mercado só subiu. E aí o último fundo foi setembro de 2021. E aqui foi interessante de ver, porque depois dessa violência grande em novembro, né, quando rompeu ali, né, a tendência maior de alta, tá? Aí teve que testar o extremo. Então, sempre que um extremo é testado, depois que perde um canal de alta, é porque vem mega baixa por aí, não é mais alta. É isso que faz a mudança grande de tendência no mercado. Por isso que se a gente voltar aqui para o VIX e para o Nasdaq, o VIX estava enlouquecidamente subindo e o mercado também estava subindo. E aí, quem que estava mentindo? O VIX ou o Nasdaq? Por isso, gente, que não dá para fazer trade só olhando para o VIX. Principalmente no intraday, você vai ficar louco, entendeu? Ele tem correlação, às vezes, mas não vale a pena o risco-benefício. O VIX funciona melhor com vários dias do diário que você vai considerar. Agora, intraday é muito complicado operar isso aqui. O VIX começou a fazer rally junto com o Nasdaq. E o VIX sempre tem razão. Então, por que o mercado estava subindo com o Nasdaq? Porque as pessoas lá estavam querendo enganar todo mundo e se enchendo de put. É isso que estava acontecendo, esperando que tivesse um crash a seguir. Aí, quando chegou na sexta-feira, Black Friday, mega crash. E aí o VIX começou a subir, que assustou todo mundo, porque bateu em 30. E isso tudo em 2021. O mais louco aqui é que as opções subiram 500% na época. Isso aqui é insano, gente. Isso aqui é a pessoa que colocou $1.000 aqui nas opções, as call options aqui do VIX, tá? Ela saiu... Isso na quinta-feira. Quando foi sexta-feira, ela sai com $500 mil. Surreal. Risco do trade, $1.000. Quanto que ganhou? $500 mil. Só o mercado americano consegue ter esse tipo de liquidez. Esse tipo de volatilidade não vai embora tão logo. E não tem como o Nasdaq subir e o VIX subir, gente. Isso aqui não existe. Isso aqui o VIX já estava sabendo de coisas que o Nasdaq ainda parecia que estava em negação. Esse foi o topo do mercado aqui em 2021. Aqui era para ter fechado todas as posições compradas, né? Ou pelo menos está protegendo muito bem as ações, porque o mercado fica muito complicado nesse tipo de coisa. Então, entrando aqui em 2022, o que aconteceu? A gente viu também o topo em janeiro, e aí começou uma mega vendona. E aí veio pânico, todo mundo assustado, começou o mercado bear. E não é que nós não tivemos rallies. Olha aqui o rally acontecendo, né? De março para abril,
Aqui também acontecendo em maio para junho, depois outro ralizão aqui lá depois de julho. E nós tivemos também um ralizinho de final do ano ali que começou em dezembro. Na verdade, finalzinho de novembro para dezembro. E aí fizemos outro topo e agora batemos exatamente nesse FIBO semanal aqui dos 38%. Vamos olhar o gráfico mensal agora. No gráfico mensal, se a gente olhar aqui, depois que fizemos o topo ali em 2022, o mercado caiu e ficou tão fraco, gente, que não conseguia nem fechar acima da média de 5. Gente, de 5, nada. O negócio subia, ameaçava querer fechar acima da média de 5, nem isso não consegue. E aí caía, até que ele fez o fundo, exatamente em outubro. Essa linha vermelha ali, um pouquinho mais forte, em negrito, é a média de 5. A primeira vez que a gente começou a fechar acima da média de 5 foi outubro, nesse fundo que fez aqui no mensal. E se a gente for olhar aqui no gráfico semanal, parecia que o MACD tinha dado compra aqui, tá? Parecia que tinha essa divergência positiva e meio que estava querendo fazer um duplo fundo. Por isso que foi tão importante ali entre setembro e outubro esse fundo. Por isso que tem um Market News aqui nessa época que eu publiquei, que falava contemple o fundo de 2022. Foi uma subida muito bonita ali até a média de 200, representada em azul. E agora a gente viu o topo em 13 de dezembro, que foi o topo de 2022. E desde então, a gente está vendido aqui, gente. Não tem ainda uma expressão de compra, apesar de ter esse candle aqui bem importante da sexta-feira. Agora, uma coisa eu tenho que dizer para vocês. 2022, o mercado veio abaixo, enquanto que o Fed estava aumentando a taxa de juros de uma maneira muito agressiva. Porque o mercado pode subir com aumento de taxa de juros. Ela só não precisa ser agressiva. O problema é que o Fed, para conter a inflação, ele foi muito agressivo. Teve até momentos ali que ele parou de imprimir dinheiro. Então isso é muito preocupante, porque o mercado realmente vem abaixo desse jeito. Por isso que os 10 anos ali dos rendimentos bons fizeram aquelas spikes horríveis, aqueles movimentos para cima muito fortes. As valuation lá das empresas deterioraram, né, por causa dessa subida agressiva de taxa de juro muito rápida, porque isso aí deixa os 10 anos maluco. Aí contrai tudo que é PL e aí deu no que deu e estamos aonde estamos. Então, toda vez que você ouve que o Fed está falando nós vamos aumentar a taxa de juros, significa que o mercado, a bolsa como um todo, vai vir abaixo. As valuations das empresas, tudo caem. Por isso que foi mais fácil ficar vendido do que ficar comprado num ambiente desses. Então, o que a gente sabe agora? Fevereiro e março, o Fed vai aumentar a taxa de juros. Talvez 0,25 e talvez 0,5. E aí, o que vai acontecer? Será que o Fed vai parar de subir a taxa de juros? Os Estados Unidos está quebrado, gente. A dívida deles é uma coisa surreal. A classe média está sendo totalmente destruída, dizimada, por causa de um monte de besteira, por causa de energia verde. É tudo muito complicado. Que essas energias elas são totalmente experimentais. Não dá para ter certeza se isso aí vai realmente funcionar, exatamente porque elas gastam mais óleo mesmo, né? Então agora a coisa fica muito complicada, porque a gente está ao redor da média de 200. E detalhe, vamos rever aqui 2008 uma coisa. Esse crash aqui eu presenciei, tá, gente? Foi horrível. Em um mês, a gente viu aqui o SPX cair 33,65%. Foi assustador, porque foi em linha reta praticamente. E vamos ver aqui o outro crash lá em 2000. Em 55 dias, o mercado caiu 20,68%. Isso aí foi a bolha lá das empresas.com. Em 2002, o mercado também sofreu bastante, caindo durante 50 barras aqui, ou seja, 72 dias foram 30,64% negativos. O que a gente aprendeu aqui com esses crashes? Que quando acontece crash, o mercado ele cai um pouquinho, daí ele cai mais um pouquinho e aí ele cai violento. E apesar dele recuperar, fazer um pullbackzinho de 50% ali, ele continua caindo depois. Só que o mercado que a gente está vendo agora, em 2023, ele deve ser um mercado meio diferente, né? Porque ali no final do ano estava assim, mais tranquilo de dizer que realmente ali tinha um topo e agora fez o canal de baixo e tudo bem. A partir do momento que a gente fica aqui ao redor da média de 200, gente, isso aqui é muito ruim, porque é por isso que muita gente acaba sendo estopado aqui nesse lugar. Porque é difícil bastante de fazer trade. Você compra, o negócio cai. Você vende, o negócio sobe. Aí, se a gente for olhar aqui o gráfico semanal,
Esse FIBO de 38%, ele é perigoso porque ele está muito perto da média de 200 também ali representada em azul. Então, nesse gráfico semanal do SPX, o que a gente vê aqui? 2 dojis praticamente aqui, né, rejeitando o FIBO de 38%. A primeira rejeição do mercado, né, quando realmente fez o fundo ali, foi naqueles 50% ali aproximados, né, na média, então, ali de azul que segurou de 200 também. Ela passou, na verdade, um pouquinho, foi até 50% da retração do Covid e depois subiu, né? O que é isso aqui? É um fundo. E aí fica a pergunta, será que vai acontecer um rally agora contra a tendência? Então, se começar um rallyzinho semanal agora, deve ir mais ou menos até 3.950 por aí, 960 e deu. Nesse gráfico semanal, quando foi feito esse duplo fundo aqui, esse fundo da direita, ele é mais baixo do que o anterior. E se você olhar para o MACD, o fundo direito do MACD é mais alto do que o esquerdo, e isso é uma divergência de alta. Note aqui que o MACD semanal ele deu compra. Por isso que esse fundo de outubro ele foi tão importante ali naquele FIBO de 50% e na média de 200. Só que assim, esse aqui não é o fundo dos fundos, tá, gente? Isso aqui é um fundinho dos 50%, tá? Quando ele bater ali, né, no FIBO 38, né, entre 33% e 38%, ali normalmente é resistência. Nunca o mercado ele faz fundo antes da declaração, nós estamos em recessão. Então não dá para pensar que isso aqui é fundo dos fundos porque é fake. Historicamente, nunca foi assim. Usualmente, o que acontece? Quando os caras divulgam, olha, realmente nós estamos na recessão, esse é o fundo, tá? Aí todo mundo desespera, tem uma última puxada para baixo o mercado, e aí o mercado começa a subir, porque o VIX ele tem aquela última puxada para cima, e aí depois tudo acalma, daí vai ficando melhor, etc. Porque aí o pior já aconteceu, já passou para trás. Quando eles divulgam, realmente tem recessão, é porque já tinha muito tempo, né? Então agora a gente pode entrar numa zona de consolidação semanal bem importante, até que chegue em novo ponto ali de romper a consolidação para baixo, e aí o mercado ele segue caindo. Afinal, ainda estamos no mercado bear. Se você olhar aqui, essa linha marrom, tá, a resistência do canal de baixa tá ali, bate e recua, bate e recua. E agora a gente fez a cunha ascendente que rompeu para baixo. Então a tendência, ainda que tenha um pullback da cunha ascendente, porque as cunhas elas sempre fazem pullback mesmo, tá? A tendência continua a ser seguida para baixo. O canal ainda está descendente no semanal. Se você comprar puts ali para março, para junho, deve dar bom. E aí é bem provável que na segunda metade do ano a gente tenha um crash bem significativo, né? Mas o que acontece se a gente romper daí a resistência do semanal ali, da linha marrom? Bom, aí vai ficar complicado, né? Porque aí matou o canal, aí a gente fica sem tendência, né? E aí vai ficar bem difícil de fazer trade. Notem como fica complicado a gente fazer trade quando tá aqui perto da média de 200 e as médias tudo embolam aqui. E normalmente quando o Fed começa a aumentar a taxa de juros, demora tipo 1 ano, 18 meses, para daí a coisa começar a fazer efeito. E eles conseguirem controlar a inflação. E aí o pior que vai acontecer vai ser entre junho e outubro de 2023. Aí começa a contrair o PIB americano. Os balanços ficam um horror. Por isso que a divulgação agora dos earnings vai ser tão importante, né, entre janeiro e fevereiro. Porque vão começar a refletir a economia de verdade. Então, o que aconteceu em 2022? Até agora, o momento que a gente viu foi uma correção aqui de 19,93%, quase 20% praticamente. Vamos dar uma olhada aqui no Dow Jones Industrial, representado pela ETF DIA. Foi interessante ver que a gente estava no canal de baixa e esse canal de baixa ele foi rompido, né? Então foi importante ali em novembro, quando a gente venceu a resistência. E o Dow Jones ele sempre foi o número 1 durante praticamente todo 2022, porque as ações industriais elas sofreram menos. Agora, se a gente for olhar o SPY, também, né, superou a linha de resistência ali, mas foi em breve, e aí já reverteu, né? O SPY ele fez esse topo duplo e aí veio abaixo. E aqui você vê, né, como o Dow Jones está mais forte do que o S&P 500 e do Nasdaq. É interessante que também o Dow Jones, tá, aqui na forma do dia,
ele fez o topo duplo e aí caiu. Só que tá achando suporte na média de 200, que é onde tá agora. Representado aqui em vermelho agora que eu tô riscando. Sendo que o MACD, o PPU aqui tá dando compra. O que o Dow fez? Começou um mega ralizão, bateu ali na média de 200, rejeitou um pouquinho. Aí rejeitou na média de 50 e aí continuou subindo. Aí fez o topo duplo e aí caiu de novo até onde? A média de 200 voltou. A velha média de 200 é nova de novo. E a pergunta que fica é, será que nós vamos fazer um rally agora aqui do Dow, que está saindo da média de 200? E essa pergunta é muito pertinente, porque o canal de baixa aqui, ele foi quebrado, tá? Mas normalmente a gente não compra quando o canal de baixa, ele é quebrado, né? A gente espera ter um pullback para daí pensar em compra. Então, agora é muito cedo. Sendo que o Dow é o mais suspeito, porque dos 3 índices, ele que foi o melhor. E eu creio que 2023, se você for vender índice, vende o Nasdaq. Se você for comprar o índice, compra o Dow. E agora, se você quer insistir em fazer um trade de contra-tendência, é possível. Mas eu, se fosse você, então opera o Dow, entendeu? Porque o Dow é o que está mais bullish dos 3. Eu não vou fazer o trade, mas nada impede que você, né, opere o Dow aqui ou até a VTV, né? É que é bem mais fácil procurar aqui por venda do que por compra. Então, se o mercado vai subir, deixa subir. Aí, na resistente, a gente vende de novo. O Nasdaq tá mais fácil de entrar vendido porque ele tem a maior parte das companhias tech, né? Então, essas ações de tecnologia são as que mais sofrem durante o mercado bear. Só que o gráfico, ele é mais fácil aí no SP500, né? Nesse SPY. Ele também tá cheio de ação de tecnologia. E o Nasdaq, às vezes o movimento gráfico é mais errático. A ETF do Nasdaq chama QQQ. Foi interessante aqui que o Dow, ele encontrou suporte ali na média de 50. Só que isso tudo não significa que o bear market acabou. Porque aí a gente precisa avaliar o SP500, o Nasdaq, porque são as maiores concentrações das tecnologias, né? São tudo lá. E não no Dow, que são as ações industriais. Sabe o que tá aparecendo nesse bear market agora? Deixa eu mostrar uma coisa legal para vocês. O mercado lá de 2000. Aquele mercado bear de 2000, que eu vou mostrar aqui, ele é muito parecido. O que aconteceu lá? Aquelas empresas .com de internet quebraram tudo. Só que lá demorou 3 anos para o mercado começar a querer se recuperar. Mas a expectativa, pelo menos, parece que 2023 também não vai ser bom. Vamos olhar aqui o SPX em 2002, tá? Em algum momento aqui, lá por dezembro de 2001, né, o mercado fez um rallyzinho, bateu na média de 200, rejeitou, bateu na média de 200, rejeitou. Deu uma vendida aqui, lá por março quis fazer um fundo duplo. O MACD na época ali mostrou sinal de compra, daí o mercado resolveu subir e ficou embolado aqui na média de 200, muito parecido com como a gente está agora. E foi interessante que aqui os preços eles ficaram fazendo trade acima da média de 200 por algumas semanas, só que isso não é suficiente para dizer que o bear market acabou, porque você precisa ter esse cruzamento da média de 50 acima da de 200 e os preços têm que estar acima dessas duas. E não foi isso que aconteceu, inclusive o mercado caiu feio depois disso aí. Essa média verde aqui é a média de 50 e realmente foi um ponto aqui que ela ficou bem próxima de cruzar a média 200 para cima. Aí poderia ter acabado, né, o mercado bear, mas não foi isso, né? O preço, ele fez trade aqui acima da média 200, que é essa média azul, não aguentou e aí caiu e o mercado veio abaixo. Então, quando que o mercado bear acaba? Quando essa média de 50 aqui cruzar a de 200 e aí os preços começarem a fazer trade acima dessas duas médias. Quando que esse bear market acabou? Em 2003, gente. Em maio de 2003. E aqui você vê a linha verde cruzando a linha azul com o fim do bear market. Aqui foi o ponto onde o bear market acabou. Aqui foi o ponto que eles já estavam divulgando. Estamos em recessão, etc. Porque aí não tem notícia pior que isso para vir, né? Então o mercado relaxa. O setor imobiliário naquela época lá também já tinha passado pelo pior, né, que ele é o último a cair. E foi interessante que ali, né, em maio de 2003, já tinha tido esse triplo fundo. E o MACD já estava em tendência, né, fazendo fundos cada vez mais altos e dando já os sinais de compra. Aí, nesse ponto aqui de fevereiro para março de 2003, foi esse duplo fundo menorzinho, né? Então, você repara que o fundo da direita, ele fez, né, esse fundo mais fundo.
enquanto que o fundo do MACD era mais alto. Então isso aqui é uma clássica divergência de compra. Esse foi o momento que acabou o mercado bear e que todo mundo estava esperando em 2003. O mercado começou a fazer rally e as pessoas não entenderam que ali era o fundo do mercado, né? Aqui que começou o mercado bull, que nunca mais parou. Agora, se a gente voltar para o que a gente tem aqui no gráfico diário do SP500, você vai ver que a gente tá ali naquele ponto da sexta-feira que fez aquele candle elefante, né? E que tá batendo ali na média de 20. Nós temos um contexto aqui que estamos dentro de um canal de baixa, onde ali a média de 200 também está inclinada para baixo. É a linha da média de 50. Se essa média de 50 cruzar ali a média de 200, é o fim do mercado bear, tá? E o que eu acho que vai acontecer é que não vai haver esse cruzamento. O preço até pode ficar ali acima um pouquinho da média de 200, mas ele vai repetir o passado, que ele vai rejeitar essa média de 200, e aí a gente volta para o mercado bear que não está ainda acabando. A gente não tem menor probabilidade do pessoal dizer que estão em recessão, eles ainda estão em negação, e aí o baile continua. E por que eu estou falando isso? Porque esses yields estão tudo invertidos, esses rendimentos aí da renda fixa. E então é 100% de chance de recessão. Não tem 1% ou 0,5% de chance de dar bom. Não tem, gente. A economia tá fraca, estão tudo quebrados os americanos. O Fed só fala em aumento de juro. Agora vem um monte de earnings aí, só que a divulgação desses balanços, depois tem revisão, né? E aí começa a revisar tudo para baixo. Aí vai ser uma choradeira louca. Inflação, galopante. Se chega a cruzar a média de 50 acima da de 200, vai dar uma mega consolidação e talvez ela descruze, né? A gente nunca viu isso, mas eventualmente até pode acontecer, porque a chance agora do mercado bear acabar é praticamente zero. Projeções, vamos ver, lá por março, talvez 320 aí no SPY, que vai dar 3.200, tá, do SPX, tá, e para os futuros é a mesma coisa, que vai ser quando a gente vai bater, então, aqui no FIBO 60%, sei lá, março, abril. Então, o que a gente pode ver agora é mais ou menos uma coisa que bata no topo do canal e aí desabe. E aí, se a gente não vender por agora, aí só junho, mas eu acho muito difícil. Porque lá por junho, daí vem mais balanços, né? Vamos ver o Nasdaq se o Nasdaq vai ser o rei dos vendidos, vamos falar mais sobre ele. Então, revisando, o Dow tá fazendo topos mais altos, só que é meio sinal, né? Porque os fundos dele ainda estão mais baixos. Só que o Nasdaq tá em pleno mercado bear, tá? Com topos e fundos descendentes. Então, aquele fundo ali de outubro foi revisto 3 vezes. E agora o Dow tá querendo fazer ali um fundinho duplo. Vou colocar aqui o gráfico intraday para vocês verem melhor. Note o fundo duplo aqui do gráfico de 2 horas e note como aqui o PPO já está fazendo fundos mais altos. Isso é uma divergência para compra. Então, o Nasdaq tem uma resistência bastante significativa aqui em 275 e também em 280. Essa aqui foi uma zona importante de suporte, que aí quando foi perdida agora virou resistência, ou seja, é uma zona de vendido agora. Então é mais provável que ainda que a gente suba um pouquinho agora, a gente vá continuar o mercado bear. Se a gente olhar agora o Nasdaq dividido pelo SPY, ou seja, Nasdaq dividido por SP500, a gente vê aonde está indo o dinheiro. Então o primeiro gráfico de cima é exatamente a divisão do Nasdaq pelo SP500 e embaixo a gente tem o SP500. Daí o que aconteceu? Tinha esse triângulo simétrico aqui, né? Que estava ameaçando romper, mas não aguentou e aí veio abaixo. Esse aqui foi bem ali em 13 de dezembro, quando os números do CPI foram liberados. O que parece isso aqui? Isso aqui parece uma bandeira de baixa. Aí, esse duplo fundo aqui não é duplo fundo, é só um maço e bandeira invertido. Vamos para o gráfico de 2 horas. O MACD segue dando a comprinha dele aqui com a linha de PPO mais alta. Isso aqui está mostrando que o Nasdaq ele está indo melhor que o SP500, que é o típico mercado risk-on, né? De tendência de alta. Isso aí pode demorar uma semaninha até, daí bate no ponto de resistência e aí volta a cair, tá? E deixa eu mostrar uma outra coisa aqui para vocês. Vamos olhar o gráfico do VIX diário, ali continuando o raciocínio de 2021. O VIX, nossa, tava surreal. Só fazendo altas mais altas. E ele rompeu todas as máximas desde maio de 21.
Então, por isso que quando 2022 começou, estava na cara ali que deveria vir uma correção maior. Sendo que o Fed, na época, começava a falar sobre o aumento da taxa de juros. E foi, assim, interessante a gente dar uma olhada nisso daqui, porque dia 12 de dezembro, o MACD já estava mostrando o sinal de compra no VIX, que estava fazendo esse triângulo simétrico. Quando o mercado fez o topo ali, né, em 13 de dezembro, tá, o VIX no início estava estranho, porque ele começou, né, estava subindo e de repente começou a relaxar e cair um pouco. Só que o SP500 estava ali com um topo duplo. E o VIX tinha um topo mais alto do que o anterior. Então o que eu vou fazer aqui? Além do VIX, eu vou colocar o gráfico do SPY. Então por ali é que foi excelente, né, fazer aquele short, como eu descrevi lá no Market News, contemple o topo de 2022. Se você não assistiu esse vídeo, eu recomendo que você assista. E ali que foi o ponto bom de fazer short. Só que assim, toda a cunha ascendente, que é uma formação que ela acaba rompendo para baixo mesmo, tá? Ela faz 75% das vezes pullback. Então talvez o que a gente esteja vendo agora seja o pullback dessa cunha ascendente. Tem um livro muito bom do Bukowski que descreve tudo isso. Então aí o que aconteceu? O VIX, ele ali em dezembro, ele fez um fundo. E aí ele testou um topo e depois ele retestou o fundo. Enquanto que o MACD mostrava ali sinal de compra com fundos mais altos. E agora o mais provável é que o VIX comece a subir violentamente e o mercado corrija, se for o momento certo agora. E isso não é agora só. Isso aí já aconteceu no passado. Lá em 2021 aconteceu exatamente isso. E aí teve um sell-off bem significativo, o mercado corrigiu. Toda vez que o VIX ameaça fazer esse duplo fundo ali, em 29 de dezembro de 2021, mesma coisa, tá? O mercado corrige bem. Mesma coisa aqui em abril, quando o VIX ameaça a fazer um duplo fundo. E aí a gente viu aquele crashzinho que aconteceu também. E o que nós estamos vendo agora aqui? A gente viu esse duplo fundo, tá? Que fez o primeiro fundo, aí retestou. Só que agora, em vez de romper, né, para cima o VIX aqui, esse medo e volatilidade do mercado que faz o mercado vir abaixo, a gente está em consolidação e totalmente de lado. Então, aqui está um pouco diferente. Apesar do MACD já estar com um sinal de compra para o VIX. Ou seja, o mercado está comprando medo. Isso aqui não é bull market, gente. No bull market, o Nasdaq, ele faz um ralizão. E aqui o que a gente vê é o Dow sempre fazendo rally. Então, esse ponto de venda aqui do SPY pode ser agora nos 390 ou pode beirar ali a média 200 ali em 400. É que por enquanto o VIX está calmo. Então, enquanto o VIX está calmo, o mercado pode subir. E aí pode começar aqueles papos malucos que o Fed vai pivotar, ou seja, vai diminuir a taxa de juros. Quando o Fed nunca disse isso. Aí saem uns artigos malucos lá no Wall Street Journal dizendo, o Fed pode pivotar. E aí depois aparece os caras do Fed, não, a gente nunca falou isso. E aí o mercado vem abaixo, então isso aí vem se repetindo. Agora, vou dizer uma coisa pra vocês. Se o Fed der loucura inventar de pivotar esse mercado e baixar a taxa de juros, nós vamos ter crash, gente. Porque todas as vezes que o Fed inventou de brincar, de pivotar, foi o pior crash da história. Isso historicamente já está demonstrado. Então, essa esperança maluca que todo mundo tem que o Fed vai pivotar, ela é ruim, ela não é boa, ela é horrorosa. Porque o trabalho agora do Fed vai ser muito pior e bem mais difícil. Se os caras inventam de fazer isso, além de ser tarde demais, é uma das piores coisas que pode acontecer, porque historicamente nunca deu certo isso. E vou dizer mais, em 2000 e 2008, o Fed tentou fazer isso, tentou pivotar e o mercado teve crash. Por isso que foi deflagrado o crash nesses mercados. Não foi por notícia, não foi por balanço, não foi por medo, não foi porque o Fed fez essas loucuras de pivotar, né? Que é baixar a taxa de juros. Quando o Fed vai pivotar, já está tarde demais, o estrago já está feito, os PL já caíram, as valuations já foram para o chão, e aí a inflação fica descontrolada. O Fed não é uma instituição para ser confiada, ela é uma instituição particular, ela não é uma instituição pública, e ela foi criada, e é eles que fizeram essa confusão aí toda de ficar imprimindo dinheiro que nem loucos. Quem disse que eles vão ser competentes o suficiente para nos tirar dessa confusão toda? Então, estatisticamente, a gente tem que ficar com o que a gente tem de histórico, né? A partir do momento que tem uma recessão, quanto tempo demora o mercado bear? É isso. Por isso que se tiver rally, deixa ter o rally. A gente espera a resistência e
vendemos de novo, é mais fácil. O que pode também acontecer no bear market agora de 2023 é que a gente tenha uns períodos mais chatos de consolidação onde nada acontece no mercado. É por isso que, se o mercado ficar muito tempo de lado e o VIX ficar mais calmo, aí o mercado até pode dar uma respiradinha antes do próximo crash. Mas não tem nada de bom nesse mercado acontecendo agora. E vamos falar um pouquinho sobre a renda fixa, HYG, High Yield Bonds. HYG está aparecendo aqui em azul. E aí, aquele outro gráfico ali do verdinho e do vermelhinho, esse daí é o SP500. Era uma vez alguém de institucional bem grande que está comprando bonds, enquanto que o SP500 ele está subindo um pouquinho. Mas aqui os bonds estão subindo bastante. E aí a pergunta que fica é, será que o dinheiro está saindo da bolsa e está indo para a renda fixa? Porque essa HYG é a renda fixa americana. E toda vez que acontece isso, tem um crash muito grande, gente. Ou será que não? Será que o dinheiro ele está indo para a bolsa de valores, só que ele foi um pouquinho mais para os bonds, né? Então aí não é terrível. O grande terrível aqui é quando sai a maior parte do dinheiro da bolsa e vai tudo para renda fixa. Aí ferrou, porque aí o mercado ele tem crash mesmo. Foi isso que aconteceu em 2000, foi isso que aconteceu em 2008. E a pergunta que tá ainda é, será que isso tá acontecendo agora? Só que essa divergência não começou hoje, né, gente? Essa divergência aqui começou há 6 dias atrás. Então talvez a repercussão daquilo que já aconteceu na sexta-feira foi esse gráfico aqui da HYG do diário. Então é por isso que o SP500 está saindo dessa zona de consolidação, né? E o mais interessante é que quando todo mundo, a maior parte estava esperando que o mundo viesse abaixo, aqui os bônus estavam sendo comprados. E notem o MACD dando compra para os bônus. Se a gente olhar aqui os 10 anos, né? Depois que aquele ombro, cabeça, ombro ali rompeu, os 10 anos vieram abaixo. Daí acharam um fundinho aqui, fez esse duplo fundo e aí subiu até a média de 50. E é interessante que, apesar, né, de ter essa formação aí de ombro, cabeça, ombro, né, ou então pivô de baixo aqui do ombro direito, tá? A gente fez um fundo ali e aí voltou. E para onde que a gente voltou? Pro local que rompeu o ombro, cabeça, ombro, tá? Então, agora, os 10 anos fizeram aquele movimento ali até a média de 50 que está representada em verde. E ali, nesse ponto do pullback, foi uma oportunidade bem legal de compra para TLT, né? Que representa ali também os bonds de mais longo prazo. Não só para os bonds, mas também para o ouro. Quando os bonds dão compra da renda fixa ali, normalmente o ouro também dá compra. E vamos falar agora sobre o ouro, aqui é a ETF do GLD. Então a gente teve, olha as Golden Cross aqui, né? O MACD deu 2 vezes compra aqui para o ouro. Toda vez, né, que o MACD dá essas compronas para o ouro, ele tende a fazer uns rallies bem assustadores que as pessoas ficam com medo, né? Então o rally foi no ouro e o rally também foi no SP500. Vou adicionar aqui o SP500 em azul. Olha como o ouro ele virou totalmente risk on, que coisa mais estranha. É porque antigamente, quando o mercado ia para cima, o ouro ia para baixo e vice-versa. Só que agora não, agora eles estão juntos, né? Por isso que quando o mercado cai, as pessoas acabam colocando dinheiro em energia, vão para o oil. E se vocês olharem o PPO do MACD agora, você está vendo outro ponto de compra aqui, que foi esse ralizinho aí que a gente viu na sexta-feira, né? Só que o ouro tá com muita cara de topo agora, porque esses 1,75 é um ponto de resistência muito importante aqui para o ouro. E apesar do ouro estar subindo, a gente tem um sinal aqui de venda do MACD querendo virar compra, mas que ainda não virou, né? Confirmado ali que realmente, né, o MACD vai continuar vendido e o ouro, né, corrigindo, como parece ser, né? Aí bem abaixo mesmo, né? E se o ouro corrigir, até onde que ele vai? Ele tem que fechar esse gap, né? Então a gente tem um gap aberto aqui em 159 que precisa ser fechado. E a pergunta que fica é, será que o ouro não vai cair até esse 159 para daí aqui dar compra? Ou será que a gente vai ter um quadro mais terrível, onde tudo vai vir abaixo e até o ouro virar abaixo? Se a economia estiver mais fraca e se os rendimentos da renda fixa vão ter que ficar mais fracos, porque a economia está fraca, o ouro ele vai ter que subir. Então esse é o pensamento. E tem mais coisa pegando, porque o Putin inventou lá que para as pessoas comprarem oil, agora não pode ter dólar.
Então eles estão querendo ferrar os Estados Unidos, que tá com essas políticas malucas, né, de política verde, contra o oil, né, e querendo ficar tudo mais carro elétrico, não sei o quê, que também é outra bobagem, porque eles gastam também mais oil, né. Se o Putin querer colocar que todo mundo para comprar oil vai ter que comprar a moeda, a ruble, que é a moeda russa, ou o yuan, que é a moeda da China, ou mesmo o ouro, gente, o ouro ele vai dobrar de preço. Aí vai ser um rally do ouro violento. Vamos falar agora da TLT, que são esses bonds aqui de longa duração. Então aqui tem um ponto de suporte importante, tá? Em torno desses 98 aqui. E foi quase lá. Então, se acontecer da TLT fazer um topo duplo agora, né? E o MACD também fazer um topo duplo, sendo que esse topo da direita vai ser mais baixo do que o da esquerda, né? Ali no MACD e talvez possivelmente mais alto ali nos preços, aí vai ser uma divergência de venda e aí a gente vai ter uma correção bastante significativa nos bonds e pode ter um crash muito significativo no mercado. E aí talvez a gente consiga, né, achar um suporte aí em fevereiro ou não. Falar um pouquinho do dólar, o DXY. O dólar basicamente fez um fundo, né? E se você olhar ali o MACD, ele já deu compra no diário. O DXY ele acabou fazendo essa cunha descendente, que normalmente as cunhas descendentes elas têm um rompimento para cima. Só que aí o dólar esfriou, porque ele ficou agora em consolidação, que é o que a gente está vendo agora, né? Sexta-feira ele fez um pullback absurdo por causa daquelas notícias divulgadas, né? Que nem foram boas, mas enfim... É o que tem para hoje. Então, o que a gente está vendo aqui no dólar é que fez um engolfo de baixo. Só que toda a formação de candle precisa ter uma confirmação. Se segunda-feira, né, agora o dólar começar a subir enlouquecidamente, aí não tinha engolfo de baixa coisa nenhuma. Ele vai ser desfeito, tá? Mas, por enquanto, realmente, a gente está numa formação de queda aqui, né? Então, se o dólar cair, o mercado gosta. E ele tem um descanso, porque o dólar forte destrói tudo e todos. Então, o que pode acontecer é aqui no MACD a gente ter fundos mais altos, tá? E ali nos preços do dólar a gente acabar tendo fundos mais baixos. E aí faz uma mega divergência de compra. E aí o dólar sobe e aí vai ser o caos. Porque aí o mercado vem abaixo. Então, no pior das hipóteses, aqui o dólar pode achar um fundo em 101,325. Mas lembre-se, o dólar ele não tá bearish, ele tá mega bullish. Só que ele ainda está naquela parte da pausa, né, de dar um descanso do mercado, por isso que sexta-feira deu aquela subidinha, mas que não deve durar. Principalmente porque nós estamos nesse período assustador de blackout das instituições, onde os institucionais eles não estão comprando ações. Não tem a menor possibilidade do dólar continuar caindo. A tendência do dólar é bullish, tá? E deve continuar assim. Então, o mais provável é esperar agora por um fundo duplo no dólar. Enquanto o dólar estiver caindo, tudo bem. Quando fizer esse duplo fundo aí, ou começar uma subida desenfreada, aí ferrou. Então, aí você imagina, em fevereiro o Fed já vai começar aumentando as taxas de juros. Então, é bem possível aqui, né, que daí o mercado continue a queda, tipo, lá por fevereiro mesmo. É só, por exemplo, vir um aumento de juros de 0,50%, porque o mercado está esperando 0,25%. Aí ferra tudo, né? Porque aí os 10 anos vai para cima, o dólar vai para cima e o mercado vem abaixo. É por isso que eu acho que aí lá por março a gente pode ver esse fundo nos bonds aqui, particularmente na TLT. E como agora tá na moda que o ouro tá igual aos bonds, né? Então, provavelmente em março vai ser um momento bom para comprar ouro. Até lá, não. Uma outra coisa que eu quero falar para vocês aqui é da Apple, tá? Então, eu sou mais o oil, tá? Onde o oil vai, o mercado vai atrás. Mas tem muita gente que acredita que é a Apple. Só que a Apple tá lá mais baixa, impossível, gente. Ela tinha começado a fazer um canal de alta bonito aqui em julho de 2022, estava tudo feliz para sempre, tá? Até que atingiu o topo do canal e aí começou a entrar numa tendência de baixa que segue até agora. Então, houve uma euforia em relação à Apple desde julho, tá? Até finalzinho de setembro. Aí rejeitou aquela linha marrom ali de resistência. E aí a Apple segue caindo, né? Junto com outras ações de tecnologia. E se você gosta de Wyckoff, o que você acha que é isso aqui? Pois é. Mó cara de topão, né? O Wyckoff, ele fala que o mercado, quando ele vai fazer um topo,
Primeiro ele faz um rally, daí ele continua subindo, mas não tão significativamente. Depois ele faz mais uma outra espícula, atinge um platô, daí cai. Daí ele vai fazer um último movimento de misericórdia para cima e aí ele vai começar a venda. Sabe quem que tem isso, gente? A Tesla. Exatamente assim. Esse é o padrão de distribuição do Wyckoff. Lembra da Tesla que eu falei no começo ali, né? 68% de queda. É impressionante, coitada dessa companhia. Não parece o topo ali que teve na Apple? Primeiro teve o rally, né? E aí começa a fase de distribuição com aí o último ralizão ali de golpe de misericórdia e aí entra na fase do colapso. Por sinal, esse topo aí, ele foi testado 1, 2, 3, 4 vezes. Então, o que a gente vê ali na Apple é muito semelhante com o que está ali na Tesla. E aí vem a pergunta, será que a Apple vai fazer a mesma coisa que aconteceu na Tesla? Muita gente acha impossível. Eu não duvido de nada. Quando a Tesla atingiu o ponto de platô ali, ó, e aí começou a testar a resistência, ela também fez, ó, 1, 2, 3 vezes. E agora, será que nós estamos na fase do colapso? É impressionante a semelhança, né? E depois que testa ali 3 vezes, né, as máximas sem conseguir romper, tem o último rally anêmico e morre, né? Se a Apple fosse a Tesla, ela estaria aqui, ó, nessa cunha descendente. Ou seja, o colapso vai começar. É claro que isso aí não quer dizer que está iminente, né? E que vai realmente acontecer, vai depender do balanço, etc, tá? Mas, cara, tá muito parecido aqui. E aí a pergunta que fica é, será que a Apple vai voltar pro canal de baixa dela? E se for verdade, sabe quanto que a gente vai poder comprar a Apple em $100? Pô, gente, aí vai ser bom, hein? Só que assim, seria até interessante fazer um grid aqui, porque a Apple pode ir lá para os $80, tá? Talvez $100 aqui não seja, né, o ponto mais baixo, né? E talvez os $80 seja um ponto melhor ainda de compra da Apple. Porque lá por outubro deve ser o pior momento de todos aí do mercado bear. Então ali é que deve estar tudo absolutamente barato. Tem uma curiosidade sobre o mercado bear, é que aquelas ações que fazem topo por primeiro, elas fazem fundo por primeiro também, né? Então tem que ficar de olho aí, né, na Tesla, na Amazon, na Apple, porque quando elas fizerem fundo, nossa, vai ser muito legal. Vamos falar um pouquinho sobre Breadth Indicator. Não aquele de 200, mas o de 50, tá? Então esse aqui representa o percentual das ações que está acima da média 50. Então, estão em tendência de alta aí dentro desse mercado bear. Então, aqui acima tem esse percentual das ações que está acima da média de 50 e ali abaixo em azul tem o SP500. Toda vez que a gente vê aqui o SP500 fazendo um topo, é porque você vê que menos de 70% das ações começam agora a fazer trade abaixo da média de 50. Então, repara, foi assim lá por abril, foi assim também lá por setembro, tá? E agora, olha aqui onde é que nós estamos. Nós estamos bem próximo aqui desses 70%. Então, isso aqui sugere que no mercado bear, as ações não aguentam ficar fazendo trade acima da média de 50%. Quando esse número chega em mais de 70%, tá? Que daí parece que vai querer virar para o mercado bull, ele reverte. E aí as ações voltam a fazer trade abaixo dessa média de 50. Então imagina, SP500 vai fazer um rally, ele vai bater ali em 390, tá? E aí a gente vê aqui essas ações, né, fazendo trade em mais de 70% acima da média de 50. E não aguenta. Aí o SP500 pode entrar numa zona de consolidação. E quando esse índice aqui da respiração do mercado, o Breadth Indicator, começar a cair, aí ferrou, né, gente? Porque aí nós vamos entrar em mercado de baixa de novo, né? De tendência forte de baixa. E aí isso aqui vai denotar exatamente outro topo de mercado, assim como foi no passado. Por outro lado, o MACD está querendo a compra, mas olha que interessante. Se você olhar aqui, né, no passado, em setembro, também foi assim, o MACD quase deu compra, e aí o mercado, ele bateu ali em 70%, fez topo. E caiu tudo, né? Sempre antes da divulgação dos dados da inflação com o CPI. E o que a gente tem semana que vem? CPI. Então, será que talvez esse mercado não vai começar a querer
encontrar um topo agora por causa da divulgação ali do CPI. Dependendo de como que for os índices ali da inflação, o CPI pode começar a fazer um rally violento do mercado, tá? Até ali a divulgação do Fed. E aí vem tudo... Ou a gente vai ver o que viu aqui no passado, né? Que o MACD tá querendo dar compra, mas ele reverte e dá venda. E aí nós vamos tudo para baixo. Daí, para piorar, né... Vai ter ali também a reunião do Fed. Nós estamos no período de blackout. Tem muita coisa acontecendo aqui, gente. E sem falar na divulgação dos balanços. Tudo isso aí vai tornar o mercado muito errático e muito volátil. E aí fica difícil fazer trade, pelo menos pro lado certo. Vamos dar uma olhada aqui no índice aqui da NYSE, tá? O índice composto. E aí a gente vai ver aqui o índice de volume do McClelland. O McClelland, ele tem esse índice de somação do volume. Ele tem também um oscilador que está ali embaixo, né, representado em verde e vermelho. E em termos gráficos, enquanto em cima ali, né, a gente tem esse índice composto de Nova York, embaixo vai estar o SP500. E o que chama a atenção aqui? A gente tem um cruzamento, gente. Então, esse cruzamento aqui no índice de somação do McClelland, então... tá querendo dar uma comprinha aqui, né? Porque quando dá venda, o mercado vem abaixo. Só que agora aqui o sinal, a preta cruzando aqui e a lilás, tá querendo dar compra. Só que não quer dizer nada. Porque, por exemplo, olha aqui, ó. Subiu, caiu, subiu, caiu. Então, os indicadores, eles indicam o preço, ou seja, eles indicam uma coisa que já aconteceu. Por isso que eles são demorados, né? É muito melhor, às vezes, a gente considerar só a price action mesmo, né? Até análise técnica. Então, isso aqui que a gente pode estar vendo, talvez não seja uma compra, talvez seja uma ação de consolidação. Se você olhar, isso também aconteceu no passado, o mercado fica de lado, e aí essa linha de somação aqui, ela fica para cima e para baixo, sucessivamente, enquanto que o mercado ele consolida. E aí fica todo mundo brabo, porque tá perdendo dinheiro, porque é muito fácil perder dinheiro quando o mercado não tá em tendência, porque os indicadores, nenhum funciona, gente. Se realmente o mercado for dar uma compra aqui, a linha preta ela tem que ficar mais alta e tem que ficar mais distante, então, da linha lilás. E quanto mais distantes as linhas ficarem, mais forte vai ser a tendência. E aí isso também tem que ser confirmado aqui no oscilador, que vai ficar verde, cada vez mais verde, né? Porque se a gente olhar para o passado, olha aqui o que aconteceu em fevereiro. O negócio vai para verde, vermelho, verde, vermelho, verde, vermelho. Isso aqui não adianta nada. E mesma coisa aconteceu em junho também, né? Então, não adianta ficar em compra, venda, compra, venda. Não, não. A coisa tem que definir. E para isso, a gente vai ter que esperar um pouco mais. Então, o mais importante agora vai ser terça-feira, tá? Dia principal aí que o Paulo vai falar. E agora vamos ver o índice de medo e ganância. Nós estamos neutro. Então, o ano começou aqui neutro em 46. Market Momentum mostrando ali que a gente está embolado na média amarela ali de 125 dias. Esse nível vai ser bastante importante para a gente ver se vai ter rejeição desse nível ou não. A força das ações, né, tá melhorando, tá? Só que chegou a bater na ganância e ali reverteu, tá? O Stock Breadth, que é o índice de respiração do mercado, tá menos pior também. Só que chegou a bater num nível que teve uma rejeição importante, né? Ali, tipo, setembro. Ou se realmente vai ter alguma coisa mais expressiva. Relação put to call, né? Mostrando ali que possivelmente pode ter ali um ombro, cabeça a ombro, né? E aí pode ter um ralizinho de mercado bear. A volatilidade de mercado, o VIX rejeitando a média de 50 e que é pouco provável, mas talvez possível que o mercado fique um pouquinho mais bullish. Safe Haven Demand mostrando ali que está indo para baixo, ou seja, as pessoas finalmente estão tirando um pouquinho o dinheiro da renda fixa e estão colocando na bolsa de valores. E aqui a demanda pelos junk bonds, né, que são aquela renda fixa lá que tem um pouco mais de risco, tá? Chegou a ser maior, né, e agora tá indo um pouco para baixo, tá? Porque as pessoas estão, pelo menos, aceitando, um pouco mais de risco aqui dentro da renda fixa. O que vai ter de bom aí para a próxima semana? 9 de janeiro, tem aqui a expectativa de inflação às 11 da manhã de Nova York, tá? E o mais importante é dia 10 aqui, na terça-feira, que é quando o Powell fala às 9 da manhã também do horário de Nova York, que vai dar 11 da manhã do Brasil. Por isso que vai ser importante ver o que vai acontecer na segunda, que é um dia antes ali da divulgação de dados importantes, aí, principalmente que o Fed vai falar. Se o Powell não falar nada, aí o mercado capaz de continuar subindo, né? Agora, abriu a boca, já sabe, né? O número crítico mesmo vai vir na quinta-feira, tá? Porque quinta-feira tem esse indicador aqui de inflação.
Lembrando que o CPI é um trade de contrário, tá? Não cai de cara no movimento, porque normalmente CPI é movimento contrário. Ele começa de um jeito e termina de outro. Então, se segunda a gente tiver um ralizinho, na terça deve dar uma vendinha. Quarta-feira não acontece nada, porque quinta-feira é o problema, que é o nível de divulgação ali do CPI. Porque se vier um CPI dentro da expectativa ou abaixo, esse mercado pode ter um rally bem grandão também, viu? Porque daí o que acontece? Talvez a retomada da grande queda só venha acontecer lá para perto de fevereiro, né? Isso também é possível. Por isso que é provável, né, que daí na segunda-feira, né, o mercado até queira dar uma subidinha, né? Aí na terça o pau abre a boca, daí o negócio cai. E aí depois, se os índices vierem bons, né, do CPI, esse mercado continua fazendo rally, né? Até achar o ponto de topo mais alto aqui do SPY lá beirando 395, 400. E aí a gente começa um movimento bem mais forte de queda, que vai bater lá com, fevereiro. Só que uma coisa eu tenho que falar para vocês, o blackout, ele vai acabar lá por fim de janeiro. E quando bater aqui nessa data de janeiro, aí o mercado é capaz de dar uma recuperada boa. Só que até lá o mercado não tá para peixe, ele vai estar bem ruim. Lembrando que assim como aconteceu lá de agosto para setembro, assim como aconteceu aqui em novembro, a gente gosta de fraqueza, né, de candles vermelhos perto do CPI, porque daí o mercado ele vai virar para comprado. E se for o inverso, né, se forem candles verdes antes do CPI, é porque vem tudo abaixo. Então é muito importante ver como que vai estar esse dia perto da divulgação da notícia. Vou mostrar aqui a expectativa do CPI, tá, pelo Cleveland. A expectativa é que o índice de inflação venha a 6,64 e esse core CPI aí para 5,87, beirando ali os 5,9. Se esses índices vierem na expectativa ou abaixo do esperado, o mercado ele vai fazer um rally bem forte, tá? Vamos falar um pouquinho de parte fundamentalista das valuations, tá? Sabe aonde que a gente está? Nós estamos em um desvio padrão para cima do esperado das empresas aqui, dos preços esperados delas. E se vai ter um crash, aí essas empresas elas têm que voltar para essa linha do zero aqui, tá? Então a queda vai ser bem expressiva se a gente voltar para a média, se acontecer uma regressão para a média dentro de uma curva normal, vai. E foi interessante aqui se a gente considerar os crashes passados durante o ano de 2008, o que aconteceu? O mercado, ele voltou, né? As empresas tiveram uma super avaliação, né? Só que aí depois os preços caíram até chegar ali naquela linha do zero. Então, assim, no mínimo, a gente tem que voltar para as mínimas ali do Covid. Mínimo. E que coincide também com o fundo ali de 2018. Talvez ali seja um ponto bom da gente começar a compra de longo prazo. Talvez não volte para aquela linha do zero, né? Mas vamos ver como é que vai ser. Agora eu vou mostrar um outro negócio bem interessante para vocês. Olha só o que é a poupança dos americanos. Sabe que antigamente todo mundo fazia poupança, tinha maior estímulo, né, para deixar dinheiro no banco e tudo mais, né? Hoje a gente tem maior estímulo para torrar dinheiro. É uma coisa impressionante. Então, olha ali o percentual das pessoas que tem poupança. Gente, ninguém tem poupança. Vocês viram isso daqui? Tá perto do zero. E os caras ainda fazem piada. Aumentou de 2,3% para 2,4% das pessoas que têm poupança. Impressionante. Estudo dados americanos. Olha o percentual aqui da savings rate, né? Mostrando que se você receber o teu salário, quanto que gasta... Se você receber o teu salário, quanto que sobra para você guardar numa poupança? Gente, não sobra nada. É impressionante. Olha aqui, 2,4%, 2,3%, 2,4%. Quando era janeiro de 2022, esse índice era quase 5% das pessoas tinha, eu consigo economizar 5% do meu salário. Hoje é 2,4% das pessoas que conseguem economizar do salário, porque não sobra nada. E por que isso? Porque a inflação está decolando nos Estados Unidos. E aí vem a minha pergunta. Você está esperando o mercado bull, enquanto as pessoas estão ficando mais pobres, enquanto as pessoas não conseguem nem economizar dinheiro nenhum, enquanto a maior parte dos adolescentes dos Estados Unidos está tudo devendo no cartão de crédito. É uma coisa assim que eles estão ficando escravos do sistema. E não só adolescente, muitos adultos também acabam entrando em dívida e fazendo mais dívidas. Isso aqui parece um mercado bull, gente? Não. Ninguém tem dinheiro para comprar nada. Tem gente que não consegue ter dinheiro para pagar aluguel. Tem pessoas lá na Inglaterra que não tem dinheiro para pagar a luz. E o governo tem que dar dinheiro
para pagar a luz por causa dos séries de problemas que está acontecendo lá na Europa, que eles estão fazendo essa preferência por energia verde no momento que não deveria estar fazendo isso, né? Deveria estar poupando energia. Mas enfim, isso é outra parte que dá para fazer um outro marketing news sobre isso. Vou mostrar o índice de Michigan para vocês da situação atual econômica dos Estados Unidos. Vamos ver como é que tá esse índice aqui em 10 anos. Gente, olha a piada que tá a economia dos Estados Unidos. A economia nos Estados Unidos agora em 2022 e começo de 2023, ela tá pior do que na época da pandemia. Aí vem a pergunta, e por que os preços não estão lá embaixo? Não, deveria estar acumulando liquidez ainda para daí começar a venda. E se a gente voltar 20 anos atrás, 25, olha o que a gente vê. Nós estamos com esse índice que está ali em 2008. Só que parece ser uma economia saudável? Não. 2023 provavelmente vai ser um ano que vai ser direcionado pelos balancetes, essa divulgação que vem agora e medo de recessão. Vai ser um ano diferente, as pessoas não vão estar preocupadas com inflação. Agora é o contrário. Agora é a realidade que vai cair nas pessoas. E aí, ainda que o Fed invente de fazer pivô e baixar as taxas de juros, vai ser tarde demais. E ainda que aconteça isso, o mercado ele deve vir abaixo. E é isso que eu tinha para colocar para vocês. Muito obrigado pela atenção dispensada e até uma próxima oportunidade.